Boa noite, boa madrugada. Estamos aqui na nossa terceira aula, uma aula extremamente importante, muito importante mesmo. Uma aula que vocês vão aprender o principal assim do mundo da programação. Praticamente o principal, eu considero como principal. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um pequeno sistema de login. Um sistema não como aqueles que realmente funcionam tipo de verdade mesmo, onde acessam um banco de dados ou acessam outros sistemas, mas um pequeno exemplo de como funciona esses sistemas maiores. A gente vai fazer aqui uma autenticação de login, um sistema de login, onde o usuário vai digitar seu usuário e sua senha, e dependendo do usuário e da senha, se tiver certo, né, a gente vai deixar o usuário passar. Se não, se o usuário e a senha estiver errado, a gente vai mostrar um erro. Beleza? Então, é dessa forma que a gente vai fazer. Então, bora lá. Como que a gente vai iniciar aqui no nosso código? Só deixa eu aumentar um pouquinho a nossa fonte. Beleza? Como que a gente vai iniciar aqui? O que a gente vai ter que fazer primeiro? A gente vai ter que pegar o nosso usuário, a nossa senha, né, que preencheu, e também a nossa ação de clique do nosso botão aqui. Quando clicar, ele vai verificar o usuário e senha, quer dizer, vai pegar os valores, né, que foram digitados tanto no input de usuário quanto no input de senha, e assim e vai fazer a verificação. Então bora lá. A gente tem aqui o nosso arquivo login.js. Vamos abrir ele aqui. Não tem nada ainda. Beleza. Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que primeiro chamar o botão de clique, né? Vamos ao mesmo esquema de antes, igual as outras aulas. Var botão vai receber o document get element by id, botão traço logar. Vamos vir aqui no HTML e a gente percebe aqui que não tem nenhum ID, né? Botão traço logar, não existe. Então a gente vai ter que criar aqui no nosso botão ID, botão traço logar. Beleza. Então já vou pegar a variável que a gente criou o botão, que é o nosso botão traço logar. Add event listener, que é um observador, que vai ser pelo clique, né? Clique. A gente vai executar uma função. Vamos mostrar o alerta aqui para ver se está tudo certo. Beleza, tá aparecendo, tá executando o clique do nosso botão. Fechou? Fechou. Então qual é o próximo passo? A gente vai pegar aqui os valores tanto do input de usuário quanto do input de senha. Var usuário document get element by id input traço usuário. Depois daqui do get element by id, a gente vai colocar um ponto que vai chamar o value, certo? E vai fazer a mesma coisa com a senha. Senha document get element by id input traço senha, e vai pegar o valor também. Só que aqui a gente não tem um ID ainda, né? Nem do input usuário, nem do input senha. Então a gente vai criar input usuário, ID input usuário no input de usuário e ID input senha no input de senha. Clicar aqui, nada mudou. Vamos conferir. Ao invés de colocar 1, 2, 3 no nosso alerta, a gente vai colocar
o que o usuário digitou nos inputs, né? Vamos colocar aqui o usuário, só para testar. Sei lá, teste de usuário, entrar. Tá pegando. Agora a mesma coisa com a senha. Senha. Tá pegando também. Tá vendo que mesmo formatado, mesmo com essas bolinhas, ele pega o que eu realmente digitei, né? Ele não pega as bolinhas. Fechou. Então, agora a parte principal da nossa aula. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer a verificação do usuário e da senha, que vai funcionar da seguinte forma: quando a minha variável usuário for igual a, sei lá, vamos criar um usuário admin e se minha variável senha for igual a 1, 2, 3, então o usuário foi logado, certo? Então a variável usuário que está pegando o input aqui vai ter que ser igual a admin. Vou ter que digitar aqui admin. E a minha variável senha, que é do input de senha, vai ter que ser igual a 1, 2, 3. E quando eu clicar, ele vai poder entrar. Certo? Certo. Então bora lá. Para a gente fazer esse esquema de verificação, a gente usa um cara chamado if na programação, tá? Até onde eu sei, toda linguagem de programação tem esse cara aqui. Então bora testar uma coisa. O if significa se. If, ou seja, se tem que ser dentro dos parênteses, for maior, que é o símbolo de setinha para a direita, que 0, então, que é as chaves aqui, vou mostrar um alerta. 1 é maior que 0, certo? Então vou clicar, 1 é maior que 0. Porém, 1 é maior que 2, eu vou clicar, não acontece nada. É isso que a gente vai ter que fazer. Só que tem umas propriedades aqui, uns atributos que a gente usa pro if, né, pro se. A primeira foi o que a gente viu, que é o sinal de maior, que significa maior. Tem o sinal de menor. Tem um sinal de igual, que são dois iguais aqui, né? Significa igual. E é isso. Jamais confunda esse igual aqui com 2 com esse. Esse aqui significa recebe, ou seja, o usuário recebe esse cara aqui. Botão recebe esse cara. Beleza? Então bora lá, o que a gente vai ter que fazer? Vou apagar aqui que só foi um exemplo. Vamos dar essa letra para usuário logado. Então o que a gente vai ter que fazer? Usuário, a nossa variável usuário, quando se usuário for igual ao que a gente quer, admin. Então nosso usuário foi igual a admin, então usuário logado. Vou clicar aqui, não acontece nada, mas vamos colocar admin, ele já aparece. Vamos exemplificar mais ainda esse if, que é o se. O se
Eu gosto bastante de usar o exemplo de que a gente usa o se para a nossa vida toda. Se você não estudar, você não passa. Se você acordar pela manhã, você vai levantar. Se você levantar, você vai escovar os dentes. Se você escovar os dentes, você vai, sei lá, tomar um café da manhã. E assim sua vida segue. Porém, se você não acordar, significa que tu morreu. Ou tu morreu ou tu tá dormindo demais. Então, né, os outros se já não funcionam pra você. Se você não acordar, você não vai levantar. E se você não levantar, você não vai escovar os dentes. Tá vendo que na sua vida é tudo se? Vamos para mais um exemplo. Sei lá, se eu trabalhar, então eu tenho salário. Se eu tenho salário, então eu posso comprar o que eu quiser. Porém, se eu não trabalhar, eu não tenho salário. Então eu também não vou conseguir comprar o que eu quiser. Sempre use esse if a respeito da sua própria vida. Aqui, se o usuário for igual a admin, então eu mostro um alerta, né? Usuário logado. Certo? Mas tem um cara aqui que a gente vai ter que fazer também. Quando minha variável usuário for igual a admin e tem mais um cara aqui. Se minha variável senha for igual a 1, 2, 3. Então não basta ter só admin, usuário admin. Tem que ter 1, 2, 3 aqui. Se eu colocar qualquer coisa de frente de 1, 2, 3, não é para aparecer e tá aparecendo. Então a gente vai colocar aqui o E. Significa E. Ou sei lá, também. Se o usuário for igual a admin e também a nossa variável senha foi igual a 1, 2, 3, então o usuário foi logado. Vamos testar? Admin, qualquer coisa aqui, não acontece nada. Porém, se for igual, eu vou até mudar isso aqui, gente, para vocês verem. Text. Beleza, admin, qualquer outra coisa, nada acontece, certo? Porém, se for 1, 2, 3, ele entra. É porque entrou nessa condição. Isso é uma condição. Se o usuário for igual a admin. Porém, não basta só o usuário for igual a admin. Também a senha tem que ser igual a 1, 2, 3. Agora vamos aceitar o usuário e errar a senha. 1, 2, 3, 4. Não acontece. Acertei a senha e o usuário, vai aparecer. Porém, vou errar o usuário e acertar a senha. Também nada acontece. Certo? Agora, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer a verificação de que o usuário está errado. Simples. A gente vai vir aqui, colocar um else. Que significa se não. Se o usuário for igual a mim e sim igual a 2, 3, entra. Mas e se não for? Vou colocar um alerta. Usuário ou senha incorretos. Certo? Então bora lá. Admin 1, 2, 3 logado. Aí, sei lá, um Joãozinho 1, 2, 3. Usuário ou senha incorretos. Admin 1, 2, 3 logado. Admin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Usuário ou senha incorreto. Certo? Então, gente, isso aqui,
se você conseguir entender esse cara aqui, você consegue entender basicamente 60% da programação em si. Porque esse cara é o principal. Faça teste, sei lá, não é igual a de mim. Quer que seja igual a cabrito. Colocar aqui admin 1, 2, 3, usuários são incorretos. Porém, se for cabrito 1, 2, 3, usuário logado. Então explore esse cara aqui. Explore. Certo? Faça literalmente o que quiser. Tem ideias aí. Beleza? Então digamos que, sei lá, quando loguei, eu quero mudar de página. Ou loguei, eu quero alterar sei lá, o meu H1. Isso você pode fazer como fazer antes. Aqui, vou pegar o document, get element by ID. Vou pegar o título, inner HTML, usuário, admin, logado. Certo? E aqui no else, usuário incorreto. Eu posso fazer literalmente o que quiser, gente. Admin 1, 2, 3. Usuário admin logado. Abacate 2, 3. Usuário incorreto. Enfim, pode fazer o que quiser. A programação é livre. Beleza? Fiquem com Deus. Estudem bastante. E até a próxima aula. Valeu, valeu, valeu.